Olá, Psi. Eu quero te dar as boas-vindas aqui no meu canal no YouTube, agradecer pela sua companhia, pela sua presença. Meu nome é Lindsay, eu sou psicóloga clínica, atuo também nas escolas estaduais aqui no estado de São Paulo com um projeto de pesquisa e vim partilhar aqui nesse canal um pouco da minha experiência como psicóloga, mas também como ser humano com você. E é nessa pegada dessas múltiplas facetas que a gente precisa desenvolver ao longo da vida e trabalhando esse lado profundamente humano, repleto de circunstâncias, de coisas que nos atravessam, que eu quero iniciar esse canal falando sobre insegurança. Eu acredito que a maioria de nós, nos dias de hoje, se pega muito com essa questão da divulgação do nosso trabalho, né? Quando a gente inicia, principalmente, a gente fica meio perdido, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar na internet? Como que eu vou divulgar todas essas questões? E a gente se vê profundamente inseguro sobre um monte de coisas, mas que a gente não tem, muitas vezes, com quem falar a respeito, a não ser que a gente pague uma mentoria bastante cara, que muitas vezes é inacessível no momento do nosso início, ou que a gente esteja fazendo terapia, consiga fazer isso com o nosso terapeuta, né? Mas ainda assim, existe dentro da categoria aquela sensação de que a gente precisa estar preparado para tudo o tempo todo, e essa não é a verdade. A minha história com a insegurança, ela começou lá atrás, quando eu comecei a faculdade de psicologia, ou antes de iniciar a faculdade de psicologia, eu posso dizer. Eu tinha 34 anos de idade quando iniciei a faculdade, e naquela época, quando eu entrei na turma, assim, que eu vi aquele monte de gente novinha, a primeira coisa que me pegou foi: eu estou velha demais para começar outra faculdade. Eu havia cursado administração anteriormente, trabalhava numa área que não tinha nada a ver com a psicologia, dentro das mídias sociais, né, de designs gráficos, enfim. Mas, naquele momento, a vocação pela área da saúde me chamou, era um lugar onde eu não estava mais feliz e eu quis iniciar um novo momento. Só que aquilo me deixou insegura de tal modo que eu quase desisti de cursar a faculdade, porque eu falava: gente, isso aqui não é coisa de pessoa velha, né? Isso aqui é coisa de novinho, tem muita gente nova aqui nessa sala, eu não vou conseguir iniciar tudo isso de novo, fazer todo esse percurso. E eu me lembro que naquela época eu chegava em casa depois da aula assim bastante desanimada, né? Porque a gente que está fora da faculdade há muito tempo e a gente volta, parece que demora um pouco para engrenar a coisa, para a gente poder entender esse novo ritmo, né? E conseguir acompanhar também as matérias, porque eu já não estava mais habituada com tudo aquilo de conteúdo também. E aí o tempo foi passando. Eu me formei em psicóloga, fiz a minha pós-graduação, né? Estou cursando a minha segunda pós-graduação, fiz um curso de formação em terapia comportamental dialética, me especializei em terapia cognitivo comportamental. E ainda assim, existem momentos em que eu estou lidando com a insegurança. Desde a época que eu me formei, eu venho ensaiando essa coisa de entrar nas redes sociais, né, de falar um pouco do nosso trabalho, de expor um pouco a respeito das nossas técnicas, daquilo que a gente aprende também dentro da universidade, mas fora dela, com a prática clínica, porque isso de certo modo facilita a vida das pessoas, né? A gente tem acesso a muitas ferramentas. Gente, desculpa se vocês ouvirem barulhos fora, eu não vou editar esse vídeo, e isso é proposital também, né? É uma forma de ir contra o perfeccionismo. Eu gosto, né, das coisas assim muito perfeitinhas, e é um desafio também para mim nesse momento trabalhar com essas questões da maneira como elas se sobrevêm. E como eu estava dizendo para você, né, quando eu me formei era um desafio muito grande para mim essa coisa de vir para as redes sociais. Eu planejei isso durante muito tempo e às vezes eu ficava olhando pessoas que são criadores de conteúdo, né, ganhando fortunas e fazendo vídeos aí que são
extremamente tóxicos e até prejudiciais, e eu ficava indignada. Gente, cadê os psicólogos, né? Cadê a galera que estuda comigo? Cadê essa galera toda que a gente encontra nas formações, nos aulões, nos cursos da vida, que não estão aqui fazendo essa contribuição, né? Porque a gente tem muito para contribuir, mas muitas vezes esse medo, essa insegurança, ou mesmo a falta de tempo, né, gente? Que a gente sabe que o nosso trabalho não é um trabalho fácil, não é um trabalho que termina ali no momento da consulta. A gente estuda muito, a gente tem atividades para desenvolver fora do horário de sessão do paciente, e ainda assim me incomoda, né? Me incomodava essa coisa de não estar produzindo algo mais, de não estar também diversificando a minha renda, né? E já pensando ali como empresária também, por que não? Não apenas também em relação à contribuição para o mundo, mas também para a contribuição conosco, né? Que a gente também tem esse potencial gigante. E eu me pegava, às vezes, bastante insegura em dar esse primeiro passo. Foi quando, conversando com uma amiga recentemente, ela me falava o seguinte, né, que existe uma trava que impedia ela também de fazer esse primeiro movimento, de dar esse primeiro passo, porque ela achava que não seria fácil, que não teria público, que as pessoas não vão querer ouvir o que ela tem a dizer. E, na verdade, as pessoas, elas têm muito, né, a ouvir sobre o que nós temos a dizer também, tanto da maneira humana quanto da maneira profissional, porque dentro do consultório a gente vivencia muitas coisas que nos faz crescer como ser humano, e eu acho quase impossível que você passe por esse trabalho sem crescer, sem desenvolver a sua humanidade assim de uma forma exponencial. E isso não pode ficar parado, né? Essa era a cobrança que eu tinha também a meu respeito, que isso não poderia ficar só comigo, que as reflexões que eu faço com os meus pacientes, que eu trabalho, né, no dia a dia com eles, não podem ficar também só para essas pessoas, porque é justo sim que a gente receba pelo nosso trabalho, mas a gente sabe que a gente vive num país onde nem todo mundo tem acesso à psicoterapia, e muitas vezes um vídeo, um exercício, algo que a gente venha a fazer também, vai de encontro a essas pessoas e elas acabam tirando muito proveito, né, deste tipo de material. Então, quando eu resolvi fazer tudo isso, né, quando eu resolvi iniciar esse trabalho aqui no YouTube, a insegurança me pegou fortíssima. E eu fiquei assim meses mesmo, assim, eu tô desde o final do ano passado, né, fazendo, já tem mais de 6 meses, ensaiando esse movimento. Comprei as coisas para poder organizar o meu home office, comprei microfone, uma câmera para poder fazer uma gravação um pouco melhor, mas ainda assim esse movimento não acontecia. E eu fui buscar, né, a razão disso também na minha psicoterapia, mas também junto aos meus pacientes, porque, como dizia uma professora minha na faculdade, toda vez que a gente entra no setting, prepare-se, porque você vai dar de frente com você mesmo. E atualmente isso vinha acontecendo muito, né, em relação à insegurança. Esse era o tema principal dentro das minhas sessões. E foi entendendo o quanto isso nos limita, entendendo o quanto isso vinha atrapalhando os meus sonhos, que eu comecei a dar os primeiros passos, né? E comecei a entender que não existe uma hora certa para a gente poder realizar os nossos sonhos, não existe uma hora certa para a gente poder sair desse lugar de insegurança. A gente só vai ganhar segurança se a gente fizer. Então, eu quero começar esse trabalho, né, chamando você também para esse lugar de desconforto. E quem sabe para cá também, né, para contribuir com o mundo ou para contribuir com os seus pacientes de uma maneira mais tranquila, mais segura, mas atravessando esse mar de desconforto que a gente atravessa nos primeiros momentos em que a gente se propõe a fazer uma coisa nova. E é isso.
eu quero deixar como mensagem, né, que a insegurança ela sempre vai existir. A gente sempre vai passar por esse lugar porque nós somos humanos. E eu espero que falar sobre isso, né, de expor um pouco disso também, te ajude a compreender que tá tudo bem entrar nesse lugar e entender-se como humano, como humana e ir trabalhando esse desconforto conforme ele vai se apresentando, porque você nunca vai se sentir extremamente perfeita dentro da sua prática clínica, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando com o ser humano, uma hora ou outra chega algo que a gente não domina. Quando a gente se propõe a vir aqui para a internet, uma hora ou outra vai vir uma crítica, vai vir algo que seja bastante desafiador para a gente também. E tudo bem, desde que a gente saiba que o desconforto também faz parte do crescimento e que ele ajuda a gente a tornar confortável um lugar que antes era algo desconhecido, tá bem? Essa é mais uma reflexão mesmo aqui para o canal para iniciar os vídeos que eu vou trazer a respeito do conteúdo do consultório, da gestão do consultório de psicologia, do conteúdo de psicologia, das aulas em terapia cognitivo-comportamental. Tem muita coisa aqui para a gente poder ir compartilhando, né? Ao longo dos últimos meses eu tenho feito muitas trocas com colegas profissionais e venho tido aí muitas ideias, né, de conteúdo, de coisas que a gente precisa debater e tornar mais acessível também para nossa categoria. E eu espero sinceramente que você me acompanhe nessa jornada. Vamos dar as mãos e trabalhar a nossa insegurança e as nossas dificuldades juntos, está bem? Um beijo, seja bem-vindo.